aqui para o episódio 8 do podcast Incluir. Hoje, eu, Rita Mello, estou aqui com Bárbara Vale Ottoni, fonoaudióloga, minha parceira no Incluir, e com a nutricionista Sabrina Toledo, minha parceira no Liberi, que está desenvolvendo um trabalho super bacana e competente, aprofundado com as crianças lá no nosso espaço. Sabrina Toledo, nutricionista, graduada em terapia nutricional pediátrica, especialista em terapia nutricional e suplementação no autismo, com formação avançada em aplicação ABA e seletividade alimentar na prática clínica. Seja bem-vinda, Sabrina, que esse Obrigada. bate-papo aí hoje seja muito rico, muito gostoso, muito agradável para vocês e muito esclarecedor, né, para quem está nos assistindo hoje de casa. Sabrina também vai se apresentar um pouquinho para a gente dar início à nossa conversa. Olá, obrigada Rita pelo convite, né? É super importante estar aqui falando sobre esse tema, né? Sobre seletividade alimentar na infância. Completando um pouquinho as informações que você passou, eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos claros, medianos, uso óculos. É, Em referente à formação, né? Hoje eu também estou iniciando a pós-graduação de nutrição em transtorno do espectro autista e TDAH, e até abril de 2026 eu estou buscando a certificação internacional em terapia alimentar, né, que é muito Hum. importante a gente ter esse conhecimento, né, cada vez mais para trabalhar nessa área. E mais uma vez, obrigada por estar aqui. Imagina, Sabrina. Então, assim, reforçando para vocês de casa, o tema de hoje vai ser crianças seletivas quando o comer vira um desafio. Então, eu queria começar o nosso bate-papo, né, pedindo para Sabrina trazer para gente, assim, quais são os principais sinais e as primeiras características que precisam ser observadas, né, quando se fala em seletividade alimentar. Então, bom, vamos lá, vamos iniciar, né? A seletividade alimentar, até descrita, né, pela área médica, é um processo que acontece na fase pré-escolar da criança, né? Que é aquela fasezinha que se inicia ali entre 2, 3 anos e vai até os 6 anos de idade. Alguns especialistas dizem como uma fase transitória, mas aí a gente precisa observar alguns sinais e alguns indícios que essas crianças trazem com relação ao momento da alimentação e aos alimentos em geral, para que isso realmente não se torne, né, um transtorno alimentar. A seletividade é algo que pode ser caracterizado como passageiro, mas que, na verdade, se ele não bem conduzido, se ele não acompanhado, ele vem, né, ao longo do desenvolvimento dessa criança, interferir no crescimento, interferir nas questões alimentares, interferir no ambiente social dessa criança, né, no convívio com outras crianças e até no próprio ambiente familiar. Hoje, né, vários estudos e especialistas classificam a seletividade dentro de uma tríade que a gente chama, né, que são 3 pontos principais relacionados à seletividade alimentar, que é o baixo apetite, né, o desinteresse total pelo alimento e a recusa pela comida, pelos alimentos em geral. Então, os primeiros indícios que a gente começa a observar, né, e buscar ajuda com relação à alimentação dessa criança, é quando essa criança chega no ambiente do consultório, no ambiente clínico, e a gente começa a olhar dentro da faixa etária dela, por que ela não ganha peso, né? Por que ela se estagnou naquela posição, por que ela não cresce? Porque muitas vezes os médicos assistentes, né, eles olham e se baseiam muito dentro do que a Sociedade Brasileira Pediátrica, né, determina. Eu olho lá aquele O gráfico gráfico. e ali tá tudo bem naquele gráfico, a criança tá dentro limítrofe e tá tudo ótimo. Só que o nutricionista e o terapeuta alimentar, ele vai além disso.
porque a gente já traça um cenário para frente, né? Uma recusa hoje, se ela não bem conduzida e não bem tratada, né, através de terapias, através de uma investigação clínica, isso vai atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento da criança e vai excluir ela mesmo, porque o ato do comer é um ato social, Uhum, né? Tudo na nossa Uhum, vida envolve alimentação, né? O uhum, café da manhã, o almoço, uma festa, uma viagem. Quando você se programa para algo, você já pensa, poxa, o que que vai ter naquele lugar para eu comer? E aí, quando a gente fala de uma criança seletiva, é um cenário assustador, porque é uma dor para os pais, né? É você imaginar que você vá para uma viagem, o que que eu vou levar? Ou o que que vai ter lá para que essa criança consiga se alimentar? Então, assim, resumidamente, a seletividade, embora muitos achem que é um processo transitório, ela precisa ser conduzida, né, de uma forma muito assertiva para que seja realmente só uma passagem e a criança consiga, ao longo do tempo, começar a incluir os alimentos, começar a ter uma boa relação com a alimentação. uhum. Você falou a palavra dor, né, Sabrina? Assim, eu acho que é muito importante olhar para isso e por isso até, né, muitas vezes esse tratamento ele é feito em parceria, né, psicologia e nutrição, que é o mais indicado, Sim, de fato, que aconteça, porque é muito difícil, né, essa questão para a família, né, para os pais, assim, não conseguir alimentar o filho é uma dor muito profunda, né? muito. É quase a pessoa se sente extremamente culpada, né? Como se ela tivesse sendo responsável pelo adoecimento do filho, né? E até uma angústia de morte até, né? Porque passa por aí essa questão, né? Qual é a primeira, né? A primeira função ali dos pais, né? Quando recebem aquele bebezinho recém-nascido. Não, eu preciso suprir as necessidades básicas. E a Nutrir, né? principal sim, é a alimentação, né, é a nutrição. Então, é uma dor profunda sim. mesmo, né, a gente recebe essas famílias, assim, muito angustiadas, né, e a culpa também acaba levando muitas vezes, né, os pais a condutas, que ao invés de ajudar, né, Exato. acabam atrapalhando, interferindo negativamente no processo, lógico, com a maior boa Uhum. vontade, né, com a melhor intenção. Então são muitas mesmo, assim, muitas orientações, né, que são necessárias e um acompanhamento ali muito próximo, né, de cada Sim, caso. sim. Eu fiquei pensando nesse caso, né? Tem como evitar ou reduzir essa seletividade? Como que vocês pensam nesse sentido? Então, o que que acontece hoje, que sempre aconteceu, né? Nós temos uma questão cultural, né? A gente traz muito do que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós. E assim, hoje eu vejo que a grande demanda, até em conversa de crianças que eu não atendo, né? Mas quando a gente troca assim com as mães, para algumas famílias isso é absolutamente natural. A criança comer 2, 3 alimentos está muito bom. Ah, Uhum. tá ali, ah, não quer comer arroz e feijão hoje. Tá bom. Se alimenta com o que ele acha, né? Com o que os pais acham que é necessário. A gente traz muito isso na nossa cultura, né? E aí, o que que acontece? Quando essa família me procura, né, com relação a essa demanda de alimentação, né? Por que que meu filho não come? Por que que, mesmo eu fazendo toda aquela introdução alimentar perfeita, né? Porque a gente acha que é só colocar os desenhinhos ali, os cortes perfeitos, e aí a criança come muito bem durante uma fase e daqui a pouco eu começo a evitar. Porque a gente, enquanto responsável, a gente cria o que nós chamamos hoje de monotonia também. Porque se você passa a oferecer sempre o mesmo alimento, isso até pra gente, né? Na vida Uhum. adulta. Se você passa sempre a comer, ah, eu gosto de arroz, feijão, bife, batata frita, e todo dia arroz, feijão, bife, batata frita, chega um ponto que aquilo satura, né? E é o que acontece na grande demanda. E aí, trazendo um pouco da fala da Rita, existe muito essa questão maternal, né, Rita? Mas Uhum. assim,
É a família? É a família, mas o lado materno aflora muito mais, porque a mulher, a mãe, ela já tem que nutrir desde sempre. Aquela criança está sendo nutrida dentro do útero, né? E quando ela sai, o primeiro alimento que ela recebe é o leite materno, né? Então, assim, ela já vem sendo nutrida. E a mãe carrega muito essa culpa, né? Sim. Ai, o que que eu estou fazendo de errado que o meu filho não consegue, né, se alimentar, que o meu filho não consegue aceitar determinados alimentos. E aí é um universo que a gente tem que explorar, que vai lá na infância dos pais, né? Por isso que eu falo da questão cultural. Como que esses pais se alimentaram? O que que eles trazem de cultura? Uhum. Porque não é tão simples, né, de olhar e falar, é só seletividade. Não é. Existe todo um contexto que mapeia essa questão de não aceitar determinados alimentos ou parar de um momento para outro, relacionado muito ao comportamento que a família tem com relação à alimentação, com relação a oferecer, com relação a essa monotonia alimentar. E isso vai, né, levando a criança cada vez a recusar mais os alimentos. Com que prazer se vive também, né, esse momento da alimentação. Assim, eu penso sempre muito nisso, né. Eu acho que muitas pessoas hoje também, estão dedicando pouco tempo para ter refeições em família, né, refeições onde todos, conversam e veem o que o outro está comendo, e até esse alimento que é da família, porque você estava falando das questões culturais, né? Eu acho que tem a questão da monotonia e que às vezes também causa não só um desprazer, mas às vezes até o contrário, no sentido de um hábito mal construído, porque eu Uhum. também não vejo outros alimentos no meu prato, né? Mas também eu vejo que tem algumas crenças, e aí cada região vai ter a sua, né? Mas aqui, assim, a gente ouve muito a coisa do ter que comer arroz e feijão, ter que raspar o prato, né, para ter se alimentado bem. E raspar o prato de quanto alimento ali, né? Que proporção é essa de alimento para que se raspe o prato, né? Muito uma questão também, assim, a comida da criança, né? A Sim. comida da criança é diferente da comida do adulto. É claro que na introdução alimentar, né, a criança é muito pequenininha, existem algumas diferenças, né? Mas, assim, eu penso, né, eu não sou nutricionista, mas eu penso que a ideia é que se tenha a comida da família, a refeição da família, né? Então eu fico pensando assim, o quanto esses elementos, né, esse ambiente, esses hábitos construídos também podem entrar, né, nesse lugar de talvez evitar ou reduzir uma seletividade alimentar mais significativa, O comer assim. diante da tela, que é uma Sim, realidade hoje, muita. né, muito forte. Eu fiquei pensando aqui, tem para dizer que a pessoa é seletiva, como é que é essa avaliação, né, porque assim, é Uhum. frescura, é seletivo de verdade? Como que Uhum. vocês fazem? Então, quando essa criança chega para mim, que a mãe já vem, né? Porque as mães só conhecem o termo seletividade, Uhum, né? Na realidade, a gente, na prática clínica, a gente vai verificar, né, através de alguns formulários, alguns rastreios, da própria entrevista inicial, que é a pré-anamnese, a gente vai ali identificar quais são os indícios, né? Em geral, se essa criança chega no meu consultório hoje, e ela tem lá um repertório limitado de 20 a 25 alimentos, opa, isso já me acende um alerta. Se essa criança exclui grupos alimentares inteiros, ou seja, é uma criança que não come proteína, não come verdura, não come legume, não come fruta, opa, essa criança já me acende um alerta. Mas aí eu preciso identificar, será que é só seletividade? Será que essa criança também não tem uma dificuldade alimentar? Que aí a dificuldade ela vai um pouquinho mais além. Que aí é aquela questão que eu falei lá no início. Essa criança não ganha peso, essa criança perde, essa criança exclui cada vez mais, ela vai limitando cada vez mais o repertório alimentar. Ou será que é mais grave, né? Que aí é a TARI,
que é o transtorno alimentar repetitivo evitativo. Essa criança tem uma desassociação do alimento. Ela realmente é muito restritiva. Ela traz informações, seja por questões cognitivas, né? O TEA traz muito isso, né? Uma criança com transtorno do espectro autista, ela tem outras questões, um outro olhar, que vai trazer algumas informações ali, até em relação ao cognitivo dessa criança, de ela recusar realmente ou ela desassociar a imagem do alimento. E aí eu tenho que ter um outro olhar, porque não é só olhar para o alimento em si. Eu preciso olhar se essa criança ela não tem uma disfunção sensorial, se ela, além do cognitivo, né, além do comportamental que a gente classifica o autismo, mas se ela não tem uma questão gastrointestinal, né, se essa criança não traz uma outra comorbidade, né, atrelada à questão do diagnóstico do autismo. Então, assim, eu tenho que ter um olhar ampliado e não só colocar tudo na conta da seletividade. Porque o fato de, às vezes, eu gostar de batata frita, a Bárbara gostar de batata assada, e você não gostar, Rita, não quer dizer que você é seletiva, Uhum. né? Eu sempre falo isso, eu sempre, quando essa família busca, né, a minha ajuda, eu sempre dou essa questão para a família e expectativa, essa é a palavra, né? Eu baixo a expectativa dessa família que essa criança vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Porque, na realidade, eu crio um caminho, eu crio possibilidades para essa Uhum. família, né, ajudar na alimentação dessa criança. Mas quem vai dar maior condução é a família. Então, se Uhum. essa família não agarrar na minha mãozinha, né, e ir ali junto comigo nesse processo, a criança não vai evoluir na alimentação. E Sabrina, assim, você tocou, né, na questão do TEA. Também acho que é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas associam diretamente seletividade alimentar ao TEA, Muito. né? Mas não é toda criança com seletividade alimentar que tem um diagnóstico de TEA. Então, acho que é importante também falar disso, né? Reforçar, assim. Sim, sim. Hoje, lógico que vamos colocar aí que de 80 a 90% das crianças que eu atendo, a maioria traz algum diagnóstico, né? Seja TEA, seja o próprio TDAH, seja TOD, né? Uhum. Ele traz alguma neurodivergência. Mas existe sim, né? Aquilo que eu falei lá no início, que tem uma fase ali que a criança passa que ela vai começar a escolher, né? Principalmente nessa fase que ela começa a ganhar Tava autonomia. pensando nisso, 2 anos, pelo que eu vejo, né, que a gente estuda e aí chega com 2 anos a criança começa: "Ah, comia tudo". Exato. É isso mesmo, É né. isso. Porque eu começo a criar um universo de possibilidades para essa criança, né? E aí, vamos pensar, entre comer e brincar, o que que a criança vai escolher? Brincar, Uhum. né? Quando chega numa festa de aniversário, você acha que a criança com 2, 3 anos vai parar ali para fazer lanchinho? Não vai, se a mãe, né, não colocar. Ela vai optar pelo brincar. Sim. Então, existe essa fase, sim, isso existe. O que não dá para acontecer é que essa fase seja permanente e que a família ache isso natural. Porque é entre o sentar para comer, né, o arroz, o feijão, a proteína, enfim, legume, né, verdura, e ganhar o biscoito, A né, mamadeira. A e a mamadeira. mamadeira, né, que é mais rapidinho e que, né, tem a gente eu não entendo bem, né, não é minha área, mas, assim, a gente sabe que tem alguns sabores, né, que são mais Sim. apelativos, né, e que a gente acaba sentindo como mais prazerosos e a gente vai substituindo, né, optando pelo mais doce, o mais salgadinho, né. Então, se a família não trabalhar bem essa questão nessa fase, que a criança ganha mais autonomia e ela também faz valer mais, né, assim, a A sua vontade escolha, dela, sim. as escolhas dela, né, ela acaba fazendo uma série de substituições aí que também não são muito saudáveis, né, Sim, para e, ela. e nesse universo existe, né, principalmente para o autista, né,
a previsibilidade, né? Ele Uhum. gosta da rotina, ele gosta da previsão. E aí o alimento também, ele é previsível. Eu Uhum. uso muito esse exemplo, né, de você vai aqui no Pão de Açúcar e compra um biscoito traquinas, né, e vai no Presunique da vida e compra o mesmo biscoito. É o mesmo sabor. Uhum. Diferente da minha comida, da sua comida, né? Que vão Uhum. ter sabores, que vão ter temperos diferentes. Então, a criança, ela começa a criar um padrão de evitação alimentar porque ela está muito habituada àquele mesmo sabor. E aí a família começa a desistir de, né, repetir ali, porque a gente tem que expor esse alimento de 20 a 25 vezes, e eu falo isso, e não é só de 20 a 25 vezes da mesma forma, são de várias formas. São de É. várias formas de apresentação, até que essa criança se habitue com aquele alimento. Mas aí é muito mais fácil, né? Nessa vida louca que a gente leva, nessa rotina Uhum. louca. Ah, eu vou ali e compro um salgadinho, eu vou ali e compro um docinho, porque é o mesmo sabor sempre. É, e essa coisa, né, que você estava falando, até dessa especificidade, né, que também se trabalha muito a possibilidade de ampliação, né, porque aí eu só como o nugget Sim, daquele lugar específico. Se for o comprado no mercado, se for o feito em casa, eu não como, né, porque é isso, né, eles têm uma sim, sensibilidade muito grande, né, ao sabor, à textura. Então, qualquer variação, muitas vezes, né, se torna aversiva, assim, para eles, né, dentro dessa condição. Sabrina, a gente estava falando dos 2 anos, né, dessa fase, assim, mas eu fiquei preocupada e acho importante também a gente sinalizar que, assim, que é a tal da história, assim, deixa com fome que vai comer, uhum, né? Eu acho que é importante falar disso, né? Talvez para essa criança de 2 aninhos ali, você falar: não, se não vai comer o almoço, eu também não vou te dar o iogurte nem o biscoito. A gente vai aguardar a próxima refeição, né? Talvez para ela funcione positivamente, mas para alguém com TARI, isso não vai não funcionar, funciona. né? Com Vai ficar TEA. com Sim, fome, né? sim. Com TEA. O que eu sempre oriento é não substituir a refeição, Uhum, né? E se essa criança, primeiro a gente traça ali um cenário com a família. Como é que é a rotina? Primeiro ponto que eu estabeleço com essa família é a alteração da rotina, né? A gente precisa ajustar a rotina, porque o meu estado fisiológico e o seu é diferente. Pode Uhum. ser que de 2 em 2 horas eu sinta fome e você, sei lá, de 3, 4 horas. Então vamos tentar ajustar aos poucos esse horário, porque os pais também eles querem criar aquela rotina. Ai, meio-dia essa criança já tem que estar sentada comendo. E às vezes a criança realmente não tem fome, né? Porque uhum, se você olhar, né, para o desenvolvimento das crianças, existem ali as faixas etárias que a criança vai mesmo ponderando o crescimento, ela vai diminuindo um pouco esse apetite, né? Diferente de quando ela é bebê, que a gente precisa ter aquele ganho ponderal até 1 ano, né? E chegar lá 1 ano com 8, 10 quilos, né? Que é a faixa ali que ele vai ficar limitrofe. Diferente quando essa criança começa, nessa faixa etária de 2 anos, ela começa a realmente dar uma estagnação. Ela vai ganhar 300, 400 graminhas, né? Porque ela precisa crescer, mas crescer de uma forma adequada. E aí o apetite diminui mesmo. Por isso que o interesse para outras ações para a criança aumenta. E aí eu preciso entender se dentro daquela rotina que eu praticava antes, né, de um bebê que se alimentar de 2 em 2 horas, vai valer para a criança um pouquinho maior. Então, primeiro eu ajusto, né, a rotina dessa família. Vamos começar ajustando o horário. Aí, essa criança, eu estou com uma paciente até lá no espaço, né? Que a família fica muito preocupada com relação à demora que ela tem na alimentação. E aí eu falei para essa família, mas a criança toma um leite durante a madrugada e já existem vários estudos científicos relacionando que o leite é um processo digestório mais difícil, né? A criança fica realmente como a gente usava antigamente, empazinada, cheia. E aí a criança acorda e não tem fome. E é a primeira didática que eu dei. Vamos cortar esse leite. Essa criança tem 6 anos. Ela não precisa mais dessa quantidade de cálcio, se é essa a preocupação dos pais, né? A gente extermina essa mamadeira, e ainda é em mamadeira, a gente extermina essa mamadeira
e vamos olhar para ela na parte da manhã, monta uma mesa, leva ela para tomar um café na padaria, sabe? Vamos começar a estimular ela que essa primeira alimentação ela precisa acontecer. E aí o almoço posterga esse período todo, a criança ainda está ali cheia por conta da mamadeira. Esse almoço é dado 11 horas da manhã e a criança vai para o colégio 1h30. Aí o que acontece? 11 horas ela ainda não está com apetite, porque ela acordou tarde, está lotada ainda desse leite, e aí começa aquele processo ali, 1 hora e meia para essa criança Anda almoçar. logo, come Anda rápido. logo. E assim, isso foram Só vai questões. gerando Só estresse. vai gerando E essa estresse. questão da mamadeira é tão comum, né, Sabrina? Noturna, Muito. assim, que é o que a gente estava falando ali atrás, né? Da culpa, da angústia Sim, de não nutrir o filho. Então, como é difícil para sim, eles se libertar desse elemento que eles acham que é o único elemento que eles conseguem garantir de nutrição, assim, para os filhos, né? exato. Então, é todo um trabalho, por isso é um trabalho muito em conjunto Muito. mesmo com a psicologia, assim, né? Porque é todo um trabalho de fazer com que essa família perceba, né, que o que eles estão entendendo como assim, a salvação, Sim, né, na verdade está sendo um fator prejudicial para a alimentação dessa criança, né, para o crescimento e para a alimentação dessa E aí falando da equipe interdisciplinar, né? Você falou, demora muito a comer, aí eu fono. Já pensei aham, logo, freios sim, orais. Como que tá o freio dessa criança? sim, Porque às vezes demora a comer porque não tem prontidão de mastigação. Então os alimentos estão mais facilitados, come mais pastoso, né? Uhum. Como que é exato. ofertado? Sim, E o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ofertou porque demorava a comer e precisava comer, e aí eu facilitei. Ou realmente existe uma dificuldade motor oral, né, das funções estomatognáticas que a gente chama, né, a mastigação, a deglutição, se esse freio está encurtado e aí eu não tenho, essa língua não trabalha direito e aí eu realmente fico ali com aquela comida muito tempo na ruminando, boca, né? né? Exatamente. E isso é uma coisa importante, né, que a gente precisa falar. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, como que a gente não dá modelo, né? Porque você falou, vou ali rapidinho, compro um biscoito, mas os adultos também se alimentam. Isso está mudando, percebo que isso está mudando. Mas existe uma cultura do adulto na correria se alimentar muito mal. E aí você exige que seu filho, por exemplo, a gente está falando de 2 anos. 2 anos já tem cognitivamente, já faz a leitura do ambiente. Então, por que eu tenho que comer um prato colorido Uhum. se você mal comeu ali uma Uhum. batata frita e um bife? Uhum. Por que a comida tem que ser diferente para mim, né? Então, assim, o modelo que eu queria destacar, né? O modelo que a gente tem de poder sentar, de conversar e de comer as mesmas coisas. E também, dentro dessa interdisciplinaridade, quando tem realmente a seletividade, que pode não ser só preguiça, que Sim, pode estar demorando a comer porque tem uma hipotonia, uma flacidez dessa sim. musculatura, Uhum. né? Não é E não é Não é frescura, frescura, não é frescura. birra. né? Até essa questão da saciedade, né, Sabrina? Assim, eu andei estudando, lendo um pouquinho, até por conta de outros pacientes, né, sobre essa questão do mindful eating, né? Uhum, Então, é tão importante também entrar com essas técnicas, né, com esse sim, trabalho, porque é isso, né? A saciedade é muito pessoal, né? É um sim, critério muito pessoal, assim. E a gente atropela isso de alguma forma, né? Porque, ok, existem disfunções aí, transtornos que precisam ser trabalhados, e algumas pessoas realmente estão comendo muito menos do que precisariam para se nutrir, né? Muito menos do que o organismo necessita, mas existe um leque também, né? Uma escala de saciedade, que às vezes a pessoa precisa de muito, né? Então também está inadequado, né? E existe aquele que precisa de menos um pouquinho, aquele que precisa de mais sim, um pouquinho, né? Então essa percepção, né? Trabalhar essa percepção da minha
saciedade, da minha necessidade nutricional e da minha saciedade, não, eu comi isso aqui, eu já tô saciada, eu tô ok, eu não tô com fome. Mas, Pra né, que eu vou raspar o prato? pra que eu vou Sim, sim, ficar, né, assim, me entupir de comida, né, sair lotado, me sentindo mal, porque aquilo socialmente é entendido como, né, Eu queria saciedade. falar, assim, sobre isso. A minha filha, ela toda vez que a gente ia ao pediatra, ela estava sempre acima da altura e limítrofe por peso. Então ela era aquela magra alta. Uhum. E aí aquilo, né, culturalmente, a criança não Tá pode ser magra, magra e saudável. Hum. E aí o pediatra falava: "Não, ela não fica doente, ela nunca tomou antibiótico. Será que não tem que dar pode falar, né, um biotônico Fontoura?" Sabe, essa coisa assim de até de avó, né, de Uhum. tia-avó. Falei: "Não, ela tá Sustagem. sustagem, né, ela está saudável". E aí é importante de ter uma profissional, Sim, né, um médico, claro, um pediatra atento, mas também de ter um profissional que te diga assim: "Não, ó, na curva tal, do o nutriente tal, no exame de sangue sim, é isso, exatamente. né, tá tudo ok aqui no exame de sangue", porque ela pode estar, saciada, mas o exame de sangue tem que dizer que ela Uhum. está bem. Porque Uhum. senão na escola ela não vai ter foco de Sim, atenção, a gente exatamente. precisa de vitaminas, de nutrientes para a gente crescer e se desenvolver, né. E falando um pouquinho, né, dessa questão de vitaminas, quando a gente olha, para essa criança que traz, né, a família que traz essa demanda, a primeira coisa que a gente pede, né, tem exames recentes, está ali Uhum, dentro dos 6 meses para a gente olhar, né, e aí, uhum, quando a gente vai olhar um pedido de um médico, é só hemograma completo e glicose, mas espera aí, eu não olhei uhum. para um zinco, eu não olhei para o magnésio, eu não olhei para Sim. uma B12, né, eu olhei para o ferro, não olhei para Fundamentais uma para aprendizagem. ferritina, que é fundamental. Eu tenho que olhar para um cenário, se essa criança traz essa dinâmica de é seletiva, a primeira coisa que eu olho é o zinco, é uma B12, porque se houver alteração, provavelmente isso vai influenciar no palato dessa criança. Essa criança vai ter mais interesse para o doce, essa Uhum. criança não vai querer comer tanta comida salgada, né? Aí eu vou olhar lá para o cromo. Essa criança, ela come, adora chocolate. Aí esse cromo tá lá embaixo, realmente, a busca por doce vai aumentar significativamente. E aí não é só fazer didáticas ou estabelecer rotinas, né? Cenários ali que vai ajudar a família. É também suplementar essa família, né, Uhum. suplementar essa criança de uma forma, eu sempre me baseio na minha prática que a melhor suplementação é a comida. Mas olhando para um cenário de uma criança seletiva que tem dificuldade de aceitar determinados alimentos, eu preciso suplementar essa criança. Sim. Não adianta eu botar essa criança num acompanhamento nutricional se essa criança está com os marcadores bioquímicos alterados, né? Eu preciso primeiro acertar, né, o interior dessa criança, deixar essa criança pronta para que ela comece sentir pelo menos o interesse de experimentar o alimento, né? Porque na prática da seletividade, da dificuldade, até do próprio TARI, a criança ela nem quer chegar perto, ela realmente faz essa desassociação do tipo, eu olho para aquilo ali, nossa, eu começo a fazer ânsia de vômito, eu tenho Uhum. aquela fuga, é aquela criança que corre pela casa na hora da alimentação, né? E a mãe tem que ficar ali atrás, ou usa o Sim. recurso de uma TV, de um celular, porque enquanto ele está ali, eu não tenho a atenção plena, né, na alimentação. E a criança vai ali, ó, né, consumindo aquilo sem saber, sem identificar a saciedade. Eu costumo muito usar, né, com as mães quando elas chegam assim, ai meu Deus, o que que eu faço? E aí eu peço, né, registros em foto dessa alimentação, momentos que essa alimentação acontece, o antes e depois desse prato. E aí você vai olhar também, eu tenho uma associação de que precisa ser muita comida, Uhum. né? E não necessariamente. Eu sempre mando para os pais, depois, né, desse primeiro contato lá, quantidade que você pode colocar ali para a criança e que tá tudo bem a criança aceitar aquela quantidade. E aí eu sempre brinco e falo com elas, ó, junta a mãozinha da criança, olha para a mãozinha da criança. É isso.
esse aqui é a quantidade de comida que a sua criança vai comer. Aí agora você pensa, você tem que encaixar aqui 5 ou 6 grupos alimentares. Então é bem pouquinho mesmo. E tá ótimo, é isso que a criança vai precisar para crescer saudável, porque não é só o olhar da curva de crescimento. Eu até coloquei, né, postei a respeito da obesidade, porque aí quando eu começo a consumir muito industrializado, muita gordura, muito açúcar, eu tenho um aumento de peso, mas não é um aumento saudável, né? E aí a obesidade hoje, ela já conseguiu, né, segundo os dados da Unicef, ultrapassar a desnutrição, ou seja, a gente tem um cenário caótico. E aí, quando eu falo em obesidade, eu estou dizendo que essa criança com 10, 11 anos, ela pode vir a desenvolver um diabetes, Uhum. né? Ela Colesterol alto tá também muito. colesterol, ela pode chegar aí na idade de 18, 20 anos e já tem hipertensão, já tem que tomar um remédio controlado. Gente, é muito precoce. A gente estava falando da criança, mas aí de repente eu comecei a pensar nos pré-adolescentes e adolescentes que entram no mundo virtual e nos Sim, eletrônicos e esquecem de comer, né? E aí os adolescentes que já começam a ter aquela independência de ficar em casa sozinho, e aí não tem mais o pai, não tem mais o cuidador ali do sim. lado, né? E aí é o belisco no computador, é o Exato. iFood, E muitos têm né? a seletividade não diagnosticada, né? Sim, Porque são muitos. muito Muito. seletivos, aí cai na conta da avó que mimou, da Uhum. babá, do pai, enfim. Mas muitos têm a seletividade e a família nem tem esse conhecimento. Então, por isso que a gente até te chamou, assim, porque eu acho que é um tema que a gente tem que É. conversar mais, divulgar mais. E eu ia falar assim, tem solução? Eu ia até te pedir, né? Acho que assim, para a gente ir fechando o pensamento, isso, né? É quando procurar, né? Quando procurar, qual o papel, como funciona, né, na prática a terapia alimentar, né? Que eu acho que é uma orientação muito importante, assim, para a gente deixar para quem está aqui assistindo, né, essa conversa, assim, para que eles possam ir identificando nas suas casas, né, a necessidade de buscar uma avaliação, de procurar um profissional e não ficar nessa crença, mimo, frescura, coisa de vó, né? Então fala um pouquinho aí pra gente sobre. Na verdade, assim, aí vou vender um pouquinho meu peixe, né? Independente da terapia, toda família, quando essa criança tem lá, né, completa os 6 meses e tem sinais de prontidão já para se alimentar, deve-se procurar um nutricionista. E aí, independente de ser terapeuta alimentar, essa criança precisa ser acompanhada nutricionalmente, até para entender, e aí tem que ser um especialista ali, né, em alimentação complementar, para começar a iniciar esse processo de alimentação. Porque se você já vem acompanhado lá desde o início, a probabilidade de você não desenvolver, né, seletividade, dificuldade é muito maior, Os né? pediatras precisam ser mais parceiros Exato, exato, Hum, exato, sabe? Ter mais essa é um consciência, trabalho né? preventivo até, né? Sim, De sim. introdução alimentar aí. sim. E aí, quando chega nesse cenário, né, que aí vai procurar a terapia, quais são os sinais, né? Se essa criança começa a recusar, se esse momento da alimentação é um momento caótico, né, vira geralmente uma crise, se essa criança se exclui socialmente quando chega o momento da alimentação, se essa criança cada vez recusa mais e não consegue incluir outros alimentos para substituir, e o ganho de peso, né, tá sempre ali, sempre na marca, sempre na marca. É uma criança que pode ou não trazer questões respiratórias ou gastrointestinais associadas. É hora de procurar uma ajuda, né, se a pessoa, né, se a família não fez até então. E aí a terapia alimentar, né, que é um pouquinho do processo que eu hoje atuo, o que ela faz, né? A terapia alimentar, ela vem para ressignificar esse momento da alimentação. Ela não é a salvação, né? Não é a solução, porque é o que eu falei, se a família ela não se engaja nesse processo junto com o profissional, né? Se ela não faz ali o mínimo, né? Hoje eu tenho demandas de famílias que não conseguem preencher uma anamnese. Falo, opa! Então, assim, essa família que não preenche uma anamnese,
Não é uma família que não está comprometida com nada, processo nenhum. Se você não consegue parar para responder para mim como foi a didática do seu filho até aquele momento para você me procurar a minha ajuda, né? Eu preciso daquelas informações para começar a traçar um cenário, o que que eu vou atuar com essa criança. E aí a terapia alimentar, ela vem de uma forma muito lúdica, né? E aí trazer em foco também um assunto, né? Terapia alimentar não é brincar de comidinha. A gente não tá ali para brincar, a gente não tá ali para ficar cozinhando para aquela criança, não é isso. Esses processos eles são inseridos, né? Mas existe toda uma didática em volta à terapia alimentar, que são técnicas que hoje são reconhecidas internacionalmente, né? Que é essa certificação que eu estou buscando, que é a SOS Approach, né? Que foram 2 fonoaudiólogas que criaram esse processo de trazer a alimentação, mas dar a permissão da criança entender, isso eu quero, isso eu aceito, isso eu consigo, né? Porque existe também associado o estilo parental que essa família traz, eu controlo, eu quero que você coma. Não, só levanta daí. Se não comer, não vai no parquinho. Mas aí, voltando aí para a terapia, né? Quando essa família entra ali no consultório, eu vou trazer estímulos de forma lúdica. Lógico que dentro das faixas etárias, né? Hoje eu atendo até adultos seletivos. Eu tenho pacientes adultos que me procuram, eu quero melhorar a minha alimentação. A Bárbara estava falando da adolescência, né? Eu, Exato. que atuo também muito com adolescentes na clínica, assim, cada vez mais eu escuto até comentários do tipo assim: Rita, vou ter que sair com a mãe do meu namorado, com a mãe da minha namorada pro restaurante. O que que eu vou comer? Eu não como nada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para viajar com eles? Vou comer o que na viagem? Vou morrer de vergonha, né? Exato. E aí, eu trabalhando dentro dessas faixas etárias, o que que a terapia alimentar faz, né? Se é naquela fase da primeira infância, eu vou trabalhar ali, eu vou pegar o hiperfoco dessa criança, e é independente de ser típica ou atípica, né? A criança tem um joguinho, um personagem que gosta muito. Eu vou trazer esse personagem para dentro da terapia e vamos lá, o que que esse personagem gosta de comer? Né? E ali a gente começa a encadear os alimentos de uma forma muito lúdica, né? Muito respeitosa para a criança, entendendo até onde essa criança consegue, sem imposição. Então, independente da idade, quando essa criança chega, a primeira coisa que eu faço, né, é criar uma conexão. Eu preciso estabelecer uma conexão com essa criança. Essa criança precisa entrar dentro do consultório e falar assim: nossa, hoje eu vou para a tia Sabrina. Sabe, gostar. Não, hoje é dia de tia Sabrina. E assim, e reconhecer que ali é um ambiente que ela vai se sentir segura, né? Ela vai sentir confiança. E ali eu vou desenvolver capacidades, habilidades para que essa criança aceite aquele alimento. E não necessariamente, eu vou dar um exemplo aqui de um alimento que eu uso muito, né? Porque é um alimento muito usual dentro da nossa cultura, cenoura. Né? A gente tem muito a questão de comer a cenoura dentro da alimentação, comer a cenoura no arroz, comer a cenoura em salada, e às vezes eu trago para a família. Pode ser que nesse primeiro momento ela não consiga comer essa cenoura ali nessa salada. Mas você já pensou da gente pegar aquele biscoitinho que ela mais gosta e transformar aquele biscoito de uma forma mais saudável, incluindo a cenoura? Eu estou ali incluindo o alimento e o nutriente que ela precisa para ela poder crescer e se desenvolver. Então, assim, dentro de uma faixa etária é tudo muito lúdico, quando passa para essa parte da adolescência, aí eu começo a trabalhar o comportamento dessa criança, por isso o trabalho do multidisciplinar, né, do transdisciplinar, porque alguns espaços trabalham todas as terapias de uma vez só, outros espaços trabalham cada um profissional com o mesmo objetivo, é muito importante. O trabalho do fono, né, que vai ajudar, porque aí eu identifico se essa criança tem realmente habilidades motororais para poder mastigar, para poder deglutir, né? Se essa criança tem tônus para poder acontecer, né, desse alimento ser ingerido, um alimento mais duro, uma TO, uma terapia ocupacional, porque às vezes a criança é tão disfuncional que ela não consegue sentar, ela não consegue ter a capacidade, né? Ela não consegue controlar o corpo. E aí eu preciso da terapia ocupacional para me ajudar
Nesse sentido, eu preciso... Processamento sensorial. Exatamente, eu preciso da psicomotricidade, que vai ensinar essa criança, né? Aquela modulação ali da... Praxia fina de levar a Isso, comida de dela. levar a comida, a autonomia, eu preciso desses processos, né? Eu preciso, às vezes, de um médico especialista gastro, porque ele vai olhar para esse cenário. Geralmente, essas crianças, ela tem uma constipação severa, né? Ou um quadro de diarreia, é mais comum a constipação, porque eu não tenho consumo de fibras, eu não bebo água, né? Então, assim, isso impacta, e essa criança, quando ela sente dor, ela não come. Então, assim, um cenário que a gente olha tanto na prática clínica quanto na terapia alimentar, enquanto essa criança vai sendo acompanhada, enquanto eu vou ali dando estímulos, para que essa criança, ao final, não é que ela saia ou ela receba alta comendo tudo, mas que ela consiga olhar a alimentação de uma outra forma. Amplia o repertório, né? Exato, eu passo a olhar para a comida não como um inimigo, mas como um aliado. Eu preciso me alimentar. E o alimentar se tornar um ato prazeroso, né? É tão gostoso. Eu falo muito isso para as famílias. A gente precisa voltar a criar memórias afetivas relacionadas à comida, né? Eu sei que a rotina é puxada, as nossas são puxadas, né? Que nós somos mães, a gente sabe a correria que é, mas a gente precisa voltar a criar aquele hábito de num domingo sentar todo mundo à mesa e ali colocar aquele monte de comida. Não é para você se empanturrar, mas é para você olhar e associar que olha que legal, né? Olha que momento bacana que tá aqui, Um né? monte de comida diferentes, Isso, né? E não um monte exato. de Exato. De feijão, batata verdade, De frita. verdade, Comida né? ali natural de Menos embalagem, mais descascar, Isso, né? que você vai pra cozinha e faz junto, né? Que também é Gente, muito gostoso, Eu né? até encerraria assim, olha, com essa fala linda. e aí, assim, só para encerrar mesmo, é muito gostoso, gente, é muito gratificante. Eu falo isso porque, assim, eu vim de uma transição, né, de carreira, eu vim de uma formação, meu olho chega a encher d'água. Eu vim de uma formação e a nutrição, ela sempre foi algo que é muito apaixonante, porque a gente não nutre só o alimento, né? A gente nutre vida. Porque quando a gente fala de alimentação, a alimentação é a base de tudo, né? E a alimentação, ela tá envolta em todos os momentos mesmo. E é muito gostoso. E para encerrar, né, trazer um exemplozinho de um pacientezinho meu que não entrava nem na cozinha. Era uma criança que quando me via, nossa... E hoje, quando ele me olha pelos corredores, assim, né, que eu vou chegando, ele abre aquele sorrisão, né? E assim, o mínimo que ele consegue fazer hoje, ele tem só 3 aninhos, ele pega lá a bananinha, banana, e ele é autista, né? Banana, eu falo, a banana, agora você vai descascar. Aí ele me pede ajuda, falou, não, você já aprendeu a descascar, e você vê aquele processo acontecendo com autonomia, você fala assim, vale muito a pena, mas precisa de um investimento, né, da família, precisa de um comprometimento da família. É possível que essa criança, porque eu tenho crianças que estão comigo há algum tempo, eu tenho crianças que com 1 mês receberam alta, porque girou um gatilho ali naquela família. Opa, eu preciso me comprometer. Como eu tenho famílias que se engajam mesmo nesse processo e a gente consegue fazer com que essa alimentação se torne um aliado ali para aquela família e que seja um momento realmente muito prazeroso É para a muito família. bom quando a gente tem profissional engajado que ama o que faz, né? Sim, A emoção é sensível, super né? pertinente. Sim. Ai, foi muito bom, Sabrina. Queria Obrigada. agradecer a sua presença, o seu envolvimento, a sua dedicação, né? Porque é isso, eu acho que a gente se identifica com isso, porque a gente também Sim. faz, né, o nosso trabalho assim com muito carinho, com muito amor, né? Então, muito obrigada pelas suas contribuições, pela sua presença. Acho que a alimentação é isso, né? Acho que a gente falaria horas, são muitos detalhes. Mas é isso. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos vocês que estão aqui nos assistindo de casa. E até o próximo episódio.